Boa tarde. Hoje nossa abordagem se refere aos estudos feitos pelo Onofre de Abreu, em Gênesis, que vai dizer: "E o Espírito de Deus se movia sob a face das águas." E o Honório diz assim: "Então, quando Emmanuel confere e coloca para nós quanto às Pleiades, que se reúnem em número maior na organização, elaboração, encaminhamento evolucional dos mundos, ele fala de uma coisa que é normal. É preciso ter esta nota bem gravada em nós. Podemos achar que estamos sozinhos, isolados no cubículo, mas de algum modo nós integramos um grupo que se ajusta pelas linhas da afinidade, dos interesses. E na medida que a evolução vai se formando, nós vamos notando que aquilo que era grupo de socorro, de ajuda, de amparo, de sustentação, aquilo que era grupo de proteção, de resguardo da espécie e instinto da vivência e da sobrevivência, passa a ser compreendidos como grupos que se organizam para o trabalho em comum. Ficou claro? Então não adianta levar o nosso esforço de maneira isolada. Nós podemos dar bons passos sozinhos. Em muitos momentos de afirmação, nós vamos ter que realizá-lo só, porque nós vivemos sob a proteção do grupo. Acontece, e vocês viram lá no Discovery, naquelas reportagens da televisão, os canais fechados especialmente, que todo grupo, aquela manada e tal, no sentido de proteção e de sobrevivência. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Define dois aspectos desse Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro, a reunião desses elementos que reflete o pensamento divino no plano aplicativo. É Espírito de Deus no seu plano dinâmico. E as unidades psíquicas que já conjugam, porque onde os espíritos superiores estão presentes, naturalmente, aquilo é dado a se desenvolver. Então, esse Espírito de Deus vai, como acontece no mundo hoje. O campo dinâmico do psiquismo, desde o psiquismo humano ao psiquismo de uma bactéria, é tudo controlado. Haja vista que o nosso próprio organismo carrega uma série de seres inteligentes sem estar embrionários. Então temos unidades psíquicas em nossas células, como temos também em outros ângulos da nossa estruturação fisiológica e perispirítica. Essa parte de Gênesis, altamente filosófica, e que Emmanuel vai compor com instruções poéticas e ilustrativas a respeito da Gênese, da formação do orbe terreno na obra Caminho da Luz, em que podemos entender que toda conjunção de vida, seja ela na sua imensa estrutura cósmica, ou na organização minúscula nos seres mais rudimentares, vemos a atuação de técnicos especializados em sabedoria e amor, trabalhando em nome do Cristo e do próprio Criador, promovendo o dinamismo das formas, desenvolvimento dos seres por todo o cosmos, em regime de interdependência evolutiva. O que o Honório nos chama atenção
é para a nossa condição de seres gregários, que se mantêm e se organizam em sistemas interativos. Daí a necessidade de nos agruparmos entre afins ou em ideais maiores, daqueles que se buscam para as diretrizes renovadoras e principalmente atuando em apoio recíproco uns para com os outros, aqueles que necessitam. Ou nos apoiarmos, seja numa empresa ou num projeto profissional e de interesses outros que se ajudam na qualificação de propósitos. O fato é que ninguém caminha sozinho. Embora tenha momentos em que precisamos estar conosco mesmos. E podemos fazer grandes progressos quando interagimos em auxílio mútuo para trabalhos mais amplos. E todo esse empenho de trabalho coletivo traz um influxo dinâmico que reflete a vontade de Deus. Os mais abalizados, sustentando e orientando o caminhar dos menos despertos, e os de menor condição, sendo instrumento de expansão para os mais categorizados. Tudo em perfeita engrenagem de evolução e conquistas. O benfeitor traz à baila até a condição psíquica da criatura, cujas vidas celulares produzem o material tangível dos desejos e reações em nós, tanto quanto a bactéria possui um corpo celular e organelas que lhe respondem aos impulsos. Tudo isso supervisionado por técnicos que nos acompanham e fazem desencadear nossa evolução. É magnífica a sapiência de Deus. E André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai dizer isto com uma grandeza especial. Assim como na coletividade humana, o indivíduo trabalha para a comunidade a que pertence, entregando-lhe o produto das próprias aquisições, e a sociedade opera em favor do indivíduo que a compõe, protegendo-lhe a existência no impositivo do aperfeiçoamento constante. Nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie a que se ajusta, confiando-lhe maquinalmente o fruto das próprias conquistas, e a espécie elabora em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. E o Honório vai fechar esse tema dizendo: então o Espírito de Deus se movia. Se movia, que é o plano dinâmico. Se não tivesse Espírito se movimentando, seria sem esse mover-se. É o pensamento divino, o amor, a expressão da divindade está no universo respaldando, representando, refletindo a unidade do amor em Deus. Se reflete unidade, vai coagular. A unidade é como se nós tivéssemos uma vasta biblioteca, com tudo que se possa imaginar de amor. É a biblioteca. Na hora que alguém estendeu a mão para o outro, deixou de ser unidade para ser dualidade. Um agente e um paciente. Ficou claro? Então, o se movia não é unidade, é dualidade. Eu pergunto se deu para entender.
Então, nós estamos trazendo em socorro às nossas deduções as fundamentações filosóficas. Por isso é que nós depreendemos que a linha filosófica projeta à frente o plano operacional da ciência. Aqui, o estudo se estende para reflexões mais profundas. A unidade perfeita é Deus. É a expressão do amor atuando na dimensão da lei, da informação, do conteúdo definido no caminho seguro. É a verdade plena e incorruptível, cheia de amor. Mas, para ter o movimento, e o Espírito de Deus se movia pela face da água, conforme está no texto de Gênesis, é necessário a dualidade que dá dinamismo, movimento, como explicou Honório. O Criador e criatura movimentando o ideal. A operacionalidade. Um define, atua, o outro executa conforme a definição. Deus é o plano que projeta, a criatura desenvolve, dá corpo ao projeto. É necessário ter a dualidade para dinamizar. Se existe o médico, mas não tem o doente, o saber coagula por falta de ação. Mas quando a dualidade médico e paciente se unem, faz-se o movimento e a luz se propaga no dinamismo entre o saber e o fazer. E o produto disso é evolução. Deu movimento e vida. Deus manifesta sua vontade através do dinamismo no universo. O seu amor infinito se expande, se espraia, se faz sentir na interação dos seres, princípios inteligentes, vida microscópica, tudo se atraindo e gerando influenciação sob supervisão superior, com inteligência e amor por todo o universo. Vemos em nosso lar, por exemplo, André Luiz, após passar o seu período de adaptação como trabalhador da colônia, passou a enfrentar a realidade dos destinos que passou a vigorar no seu antigo lar na terra. Qual não lhe foi o susto ao deparar sua antiga companheira e esposa desposada de outro homem? Ele agora entendeu que a vida prossegue, que a vida dele na terra já não tem mais significação, que agora a sua realidade é como um ser espiritual. E depois de muito sofrimento interno, mais refeito, entendeu que o segundo marido de sua esposa precisava de sua colaboração espiritual. Uns pelos outros é o lema da grandeza universal. E vamos ver que ele disse assim: procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino. E acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes sós. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível
e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minhas experiências dolorosas, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza.